Oi, eu sou o Lucas e hoje eu vou falar sobre o filme In a Violent Nature, Slash de 2024, escrito e dirigido pelo Chris Nash. Filme que tem a seguinte proposta: e se a gente acompanhasse o ponto de vista de um assassino de um filme slasher? Devo dizer que é uma ideia bem interessante, mas que, ao meu ver, não foi muito bem executada. Se o projeto tivesse sido pensado como um curta de 40 a 50 minutos, aí sim eu acho que teria funcionado bem. Mas o filme tem 1h30, e com essa premissa de acompanhar o ponto de vista do assassino, a impressão que eu tive é que o filme ficou boa parte ali rendendo tempo de tela para poder dar o tempo de duração de 1h30. E assim, dá para ver que o diretor ele teve um cuidado ali com a produção, com a direção e com a fotografia também. Mas para render toda a duração do filme proposta, a gente vê muita cena que se repete. Por exemplo, a gente vê várias e várias cenas do assassino caminhando por uma floresta com a câmera por trás dele. Não que seja um plano sequência, mas que acompanha o assassino andando durante um bom tempo e é só isso que ele faz. Tipo, ele só tá andando e nada acontece. Pelo que eu vejo que, como a proposta do filme é acompanhar o assassino pelo ponto de vista dele, tem certas partes do filme que isso é deixado de lado. A proposta do filme é deixada de lado. E mesmo com que o filme tenha a oferecer de melhor, como a fotografia, a direção, a maquiagem e os efeitos práticos que são excelentes, toda essa enrolação que teve meio que fez todos esses pontos positivos não serem tão atraentes assim. Nenhum personagem ele tem desenvolvimento, os diálogos são bem rasos e expositivos para poder contar a história do assassino. E o que a gente mais tem são cenas que se estendem demais, seja o assassino andando na floresta, como eu já falei, ou cenas com propósito só para mostrar o efeito prático. O problema é que eu cheguei até a sentir agonia, não por causa dos efeitos realistas, porque ele se estende tanto que eu ficava agoniado querendo que acontecesse alguma coisa no filme. E o que acontece é só ele andando, ele espreitando as pessoas, ele explorando o ambiente. Aí isso tudo levando aí no mínimo 5 minutos para mostrar o que ele tá fazendo. É 5 minutos dele andando na floresta, depois é 5 minutos dele espreitando as pessoas. E todo esse tempo que vai sendo gasto só para mostrar essas partes, poderia ter sido economizado para deixar o filme um pouco mais dinâmico. E depois de eu falar tudo isso, vamos agora à trama do filme, mas antes deixe o seu like para poder nos dar um apoio e também siga o canal para poder acompanhar os próximos vídeos que forem lançados. E a partir de agora spoiler, beleza? O filme começa focando num colar que tá pendurado num cano dentro dos destroços de uma torre de bombeiro. A gente ouve ao fundo dois amigos conversando e um deles acha esse colar, pega para ele e os dois saem dali. Algum tempo depois a gente vê o corpo do Johnny, que é o assassino slasher desse filme, emergindo do chão e ele começa a procurar esse colar que estava pendurado naquele cano pela floresta. Depois de 5 minutos dele caminhando pela floresta, ele ouve uma discussão ao fundo e anda em direção dessa discussão que ele ouviu. Ele acha uma casa ali, né? Então ele entra na casa e ele acha um colar ali, mas não era o colar dele. Aí corta para fora, a gente vê o dono da casa fugindo do Johnny. E aí tem uma tomada dos dois se afastando, a câmera um pouco mais a longe, eles se afastando assim, com o dono da casa fugindo, até que ele pisa numa armadilha que ele mesmo colocou e o Johnny vai lá e mata ele. E ele começa a caminhar de novo pela floresta, procurando pelo colar. E são mais tomadas dele andando na floresta, até que ele ouve um carro passando e começa a ir em direção ao carro que passou. Ele vai até uma casa na floresta com jovens que vão passar o final de semana ali. E ele começa a espreitar o grupo ali que tá numa fogueira. Nessa hora a gente vê que tem um deles que tá com um colar e deu o colar pra namorada. E teve outro que começou a contar a história de terror da região ali. E nesse momento a câmera ela começa a girar enquanto o rapaz fica contando essa história. Eu quase tive uma crise labirintite ali, de tão tonto que eu fiquei com aquilo girando ali. Mas a história que o rapaz contou é a história do Johnny, que ele era o filho de um mercador ali da região e que um dia fizeram uma pegadinha com ele. Falaram que no alto da Torre dos Bombeiros tinha um saco de brinquedo para ele lá de presente. Só que quando ele subiu até a torre, alguém lá com uma máscara de bombeiro assustou ele e ele caiu da torre e morreu. Então o que o rapaz está contando lá é que já houveram assassinatos na região com intervalos de 10 anos cada ali e que a lenda diz que é o espírito do Johnny tentando se vingar ali do que aconteceu com ele. Então depois que a câmera parou de girar ali, que ela gira por muito tempo, a gente volta a acompanhar o Johnny espreitando pela casa, até que ele acha duas pessoas conversando, o cara que contou a história dele e uma outra moça ali sentada na varanda. Até que ele começa a seguir o cara que contou a história dele, que foi ali pela floresta para ficar ouvindo música no Walkman dele e fumar um baseado. Então o Johnny vai lá, chega por trás e mata o cara, arrancando parte da cabeça aqui dele, da boca para cima. Um efeito prático muito bom. Então ele pega o corpo desse cara e sai arrastando ali pro escritório dos guardas florestais, e lá dentro que ele pega as armas dele ali. No caso, são dois ganchos, um machado, e aonde ele encontra a máscara de bombeiro também, que, segundo a lenda, foi utilizada para assustar ele e fez ele cair da torre dos bombeiros. No dia seguinte, o Johnny ele encontra ali duas moças que estão numa dock, ele tá observando de longe ali, e uma delas quer nadar, mas a outra quer praticar yoga. Então elas se separam, a que quer praticar yoga vai lá fazer o que ela quer fazer, e a outra começa a nadar no lago. Então a gente vê o Johnny andando, entrando no lago ali, até ele ficar submergido. E aí a gente vê lá longe a menina nadando, até que ela é puxada para baixo. Então a câmera ela muda de ângulo, ela vai ali pra dock, e a gente só vê a menina saindo assim, chamando ajuda e voltando, e depois fica nisso ali até ela aparecer boiando de novo. Nessa hora eu pensei, pô, como o filme acompanha o ponto de vista do assassino, legal, ele vai entrar
na água e a gente vai ver ele andando por debaixo d'água, como a gente imagina que o Jason faz, né? Quando ele anda no lago ali. Então eu pensei que a câmera faria a mesma coisa por debaixo da água. Mas não, tipo, a gente não vê nada acontecendo ali. Só depois a moça aparecendo já morta. Então ele sai da água e começa a perseguir a outra moça que tava querendo fazer yoga. Até que ele encurrala ela ali num precipício. E ela, sem ter pra onde fugir ali, ele vai e mata ela na cena mais icônica do filme, eu acho. Que mais é repetida aí pela internet. Que ele perfura ela com um gancho, pega o gancho e prende na cabeça dela e meio que dá um nó nela mesmo, fazendo com que a cabeça dela passe por onde o gancho entrou. E depois ele joga ela ali no precipício mesmo. E aí a gente vê ele andando novamente pela floresta ali, até que ele ouve gente ali argumentando, brigando, porque tem algumas pessoas do grupo, né, que sumiram. E no meio dessa discussão, um dos caras ali que tá discutindo pega a chave do carro do outro e joga na floresta ali de birra. Então o Johnny, ele encontra, vê que o chaveiro da chave do carro tem um carrinho pequenininho ali de brinquedo. E é só aí que a gente vê a cara dele de fato como é, porque durante o filme inteiro, até agora, a gente tava acompanhando ele sempre por trás, né? Nunca mostrava a cara dele. Então ele pega o carrinho ali, ele senta na árvore, tira a massa e ele começa a ficar brincando com o carrinho, já que ele é como se fosse uma criança, né? E a gente vê ali no detalhe da cara dele, a maquiagem, como é que tá. Também tem um pouco de efeito digital ali, até que o pessoal que tava brigando ali se separa. Vai a Final Girl ali do filme, que ganhou o colar do namorado, junto com o amigo dela, procurar o restante do pessoal que tá desaparecido. E o namorado dela fica com um amigo ali do grupo na cabana. Então o Johnny, aproveitando que duas pessoas do grupo foram para longe da casa que ele estava ali, a casa da cabana, ele dá um jeito ali de chamar a atenção das pessoas que estão dentro da casa para poder pegar elas por trás. Então ele vai ali dar uma machadada na perna de um, o outro rapaz da casa vem e dá um tiro no Johnny, que cai ali no chão, mas a gente sabe, né, nesses filmes de slasher, estilo Sexta-feira 13, o assassino ele vai acabar voltando de alguma maneira. Enquanto ele tá ali no chão desmaiado, o cara que atirou pega o outro que tá ferido, né, tomou uma machadada na perna e sai andando. Mas nessa hora o Johnny levanta, joga o machado e a gente vê uma tomada que é feita de cima, como se fosse aqueles jogos de GTA antigo, né, de cima para baixo, que provavelmente é um drone ali que tá filmando, e mostra que ele jogou o machado, acertou o cara que atirou nele, e aí ele vai atrás do outro que tá ferido, pega uma pedra e esmaga a cabeça. Também num efeito especial e numa edição ali, um efeito prático, muito boa ali, não aparenta corte nenhum de cena, de câmera, realmente algo muito bem feito ali nessa parte. Depois que ele esmaga a cabeça do cara ali, ele começa a procurar o colar no bolso, porque ele viu, lá quando ele tava espreitando o pessoal na fogueira, que esse cara tava com colar. Ele só não viu que o cara deu o colar pra namorada dele. Então nisso voltam os dois que tinham se separado ali, né, o amigo e a namorada do cara, pra avisar que eles acharam o corpo das outras pessoas. Nisso o Johnny vê que a moça tá com colar e tenta matar ela jogando um machado. Só que ela desvia e eles fogem. E aí a gente vê o Johnny andando novamente pela floresta, mas dessa vez é um anoitecer ali, com uma cena bem bonita, até que ele tá andando num campo com umas flores e o céu meio alaranjado, até que ele volta lá no escritório dos guardas florestais e vê que esse rapaz e a moça que tá com o colar dele encontram o guarda e tá contando pra ele tudo o que aconteceu. O guarda fala que conhece uma maneira de se livrar do Johnny, de terminar com ele, que a moça teria que pegar o colar ali e botar de volta onde o namorado dela tirou, porque aí sim o Johnny vai voltar pra debaixo da terra livre, ele vai se enterrar de novo e vai ficar em paz. Nisso os três veem que o Johnny tá se aproximando e o guarda vai dar um tiro de espingarda no Johnny, fazendo com que ele fique deitado no chão ali. Enquanto o guarda tá dando instruções ali pros dois de como eles poderiam fazer para poder prender o Johnny ali com uma corrente, o Johnny levanta e desarma o guarda ali. Enquanto os dois fogem, o Johnny quebra a coluna do guarda e depois arrasta ele para um lugar ali onde tem uma máquina para cortar madeira e começa a desmembrar ele, né? Bota o braço do guarda ali na máquina, liga para poder cortar o braço fora, depois vem e bota a cabeça do cara para poder cortar o pescoço fora. E como todas as cenas de efeito prático nesse filme são muito boas, mas também são extensas ali, porque ele quer mostrar, né, o diretor ali, ele quer mostrar o efeito prático sendo utilizado. Então depois o Johnny volta a andar pela floresta, só que agora é de noite. E a gente começa a escutar os dois sobreviventes ali sussurrando um pro outro. Eles tinham ido pegar um galão de gasolina para poder abastecer o carro, para poder sair dali. E aí o cara vira e fala assim: ah, então vou distrair o Johnny para você abastecer o carro enquanto isso. E aí acontece uma das mortes mais idiotas que eu já vi, que o cara só aparece atrás do Johnny e fala: opa, é aqui, ô feioso, olha pra mim. O Johnny, em meio segundo, ele vira com o machado e pá, mata o cara. Nisso a mulher tá ali com um galão de gasolina, vendo isso tudo acontecer. Ela simplesmente bota o galãozinho no chão ali, tira o colar, bota ali pendurado no galão e começa a correr. Uma coisa que ela podia ter feito lá quando o guarda falou pra ela: não, então, você tem que pegar esse colar aí e devolver pra ele. Ela só podia ter tirado ela assim, tira, joga no chão ali, que o Johnny provavelmente iria pegar o colar e voltar lá pro buraco que ele saiu, sabe? Iria voltar pra terra ali. Mas não, ela esperou o cara morrer, uma morte bem idiota ali, pra poder fazer isso. Então agora a gente passa a acompanhar a moça ali que tá fugindo, né? A gente para de acompanhar o ponto de vista do Johnny, mais uma vez no filme, né? Porque o filme dá essa proposta de só acompanhar
pelo ponto de vista dele, mas em alguns momentos para com isso, né? Tipo, por exemplo, lá na fogueira, né, que começou a acompanhar os jovens ali contando a história do Johnny, ou lá no lago, né, que fica com a câmera parada ali. Então a gente agora começa a acompanhar ela fugindo e ela começa a correr pela noite ali, pela floresta escura, por um bom tempo também correndo, até que corta pra ela de manhã já assim no chão com a perna machucada. Até pensei, pô, ela pisou na armadilha, né, que o outro cara lá no início do filme a gente vê que ele deixou umas armadilhas ali pela região. Ele mesmo caiu numa delas, ficou preso e o Johnny veio e matou. Mas não, ela tava com um galho ali na perna, num ângulo que eu não faço a mínima ideia de como aquilo ali foi entrar na perna dela. Ela vai, arranca aquele pedaço de madeira ali que tá preso na perna dela. E aí a gente vê ela andando na estrada pedindo ajuda pra um carro passando. Aí o carro para, uma senhora que tá dirigindo, ela entra no carro ali e as duas saem dali. E aí tem uma conversa tão chata ali da senhora perguntando pra moça ali se ela tá bem, perguntando o que aconteceu com ela ali, ela não falando, ficando quieta. A senhora começou a contar a história do irmão dela, que era um guarda florestal, foi atacado por um urso. Até que a senhora percebe ali que a moça ali tá sangrando muito e para com o carro bem do lado da floresta ali para poder fazer um torniquete nela. A moça ali tá machucada, fica desesperada pedindo para ela sair enquanto a moça tá fazendo ali o torniquete para parar o sangramento. Nisso ela fica olhando para a floresta ali, dando a entender que vai aparecer alguma coisa ali, mas não aparece nada. Depois a gente vê lá o cantil de gasolina que tava com um colarzinho pendurado, mas agora o colar não tá mais lá, dando a entender que o Johnny pegou e voltou lá pros destroços daquela torre dos bombeiros ali onde ele estava enterrado no início do filme. Então o filme acaba e para mim o filme não funcionou porque esse método que o diretor quis fazer das cenas demoradas e muita coisa que acontece de modo bem monótono ali, acabou me tirando a atenção do filme até um pouco, porque eu ficava agoniado, eu ficava vendo, tipo, gente, já tá há quanto tempo com essa cena rolando, desse assassino andando? Tá há quanto tempo essa câmera girando em volta dessa fogueira com esses jovens? Então eu ficava muito agoniado com isso acontecendo, sabe? Além de ser um filme com uma história bem básica, uns diálogos bem básicos e positivos, porque como a gente está acompanhando, ou deveria acompanhar, né, o assassino, pelo ponto de vista dele, tem que ter diálogo expositivo para poder o assassino, enquanto estiver espreitando, ouvir o que a pessoa está falando sobre ele e assim fazer com que a história dele seja revelada para quem está assistindo. Então, para mim, se esse filme não tivesse 1h30, tivesse 40, 50 minutos, daria para fazer toda essa ideia do ponto de vista do assassino, sem que o filme fosse muito arrastado desse jeito, o que também faria com que a impressão que eu tive do filme não fosse negativa de modo algum, porque a proposta é muito boa, mas para mim a execução foi bem ruim. Bom, mas é isso, gente. Comenta aqui embaixo se vocês já viram A Violent Nature, se vocês gostaram do filme, ou se vocês ficaram tão agoniados quanto eu, o que vocês acharam da proposta, se vocês acharam que de fato foi bem executado pela parte do diretor ali, ou se também, como eu, acharam que funcionaria melhor se fosse um curto. Bom, é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.